São 22 horas, de 3 de maio de 2007. Kate McCann abre a porta do apartamento 5A, no Ocean Club Resort, em Praia da Luz, Portugal. A cama de sua filha está vazia. A janela está aberta. Kate começa a gritar. "They've taken her! Madeleine is gone!" Madeleine Beth McCann tinha 3 anos e 2 dias. Ela desapareceu em plena temporada turística, num resort movimentado do Algarve. O caso se tornaria a investigação de criança desaparecida mais cara e mais divulgada da história. O Ocean Club Resort, em Praia da Luz, é um complexo de apartamentos voltado para famílias britânicas. Em maio de 2007, a temporada está no início. O resort oferece clube infantil, piscina e restaurante. É considerado seguro. Kate e Jerry McCann chegaram ao resort em 28 de abril de 2007 com os 3 filhos. Jerry é cardiologista. Kate é médica clínica geral. Madeleine é a mais velha. Os gêmeos, Sean e Emily, têm 2 anos. Os McCann viajaram com um grupo de 7 casais e amigos, todos médicos ou profissionais de saúde. O grupo ficou conhecido como Tapas 7. Durante a semana, eles estabeleceram uma rotina fixa de jantares noturnos no restaurante Tapas do resort. O restaurante Tapas fica a aproximadamente 50 metros dos apartamentos do grupo. As crianças eram colocadas para dormir antes do jantar. Os adultos combinaram um sistema de verificação a cada 30 a 40 minutos. Os pais se revezavam para checar os filhos. Na noite de 3 de maio, Jerry McCann verificou o apartamento 5A às 21 horas e 5 minutos. Madeleine e os gêmeos dormiam. Matthew Oldfield fez outra verificação por volta das 21 horas e 30 minutos. Ele ouviu um barulho, mas não entrou no quarto das crianças. Jane Tanner, uma das amigas do grupo, diz ter visto um homem carregando uma criança perto do apartamento 5A por volta das 21 horas e 15 minutos. Ela não alertou ninguém naquele momento. Não sabia o que havia visto. Às 22 horas, Kate McCann se levanta da mesa do jantar para fazer a verificação. Ela caminha até o apartamento 5A. A porta está aberta. Ela entra. O quarto das crianças está escuro. A cama de Madeleine está vazia. A janela e a veneziana estão abertas. 17 anos se passaram. Madeleine McCann nunca foi encontrada. Há um suspeito formal. Há uma investigação ativa em 3 países. E ainda há uma pergunta sem resposta. O que aconteceu dentro do apartamento 5A naquela noite? Eram 22 horas e 15 minutos de 3 de maio de 2007. A GNR chegou à Praia da Luz 40 minutos depois do primeiro chamado. Nenhum perímetro foi isolado. Nenhuma testemunha foi retida no local. O apartamento 5A foi percorrido por hóspedes, funcionários do resort e voluntários antes de qualquer técnico forense chegar. A cena do crime estava irreversivelmente contaminada. A polícia judiciária só foi acionada horas depois. Nas primeiras 48 horas, nenhuma fronteira terrestre ou aérea foi formalmente fechada. Portugal tem 832 quilômetros de costa e uma fronteira aberta com a Espanha. Qualquer veículo podia ter saído do país sem controle. No dia 4 de maio, o caso já era manchete no Reino Unido. Em 72 horas, cobria jornais em 16 países. A família McCann concedeu entrevista à BBC ainda dentro do resort. Era o início de uma cobertura midiática sem precedente para o desaparecimento de uma criança. Kate e Gary McCann criaram o Fundo Madeleine em 14 de maio de 2007, 11 dias após o desaparecimento. O fundo arrecadou mais de 2 milhões de libras em semanas. Parte do dinheiro foi usada para contratar detetives particulares. A decisão seria alvo de críticas nos anos seguintes. Robert Murat tinha 33 anos. Era cidadão anglo-português, morava a 50 metros do apartamento 5A e falava inglês fluente. No dia 4 de maio, ele se apresentou espontaneamente à polícia como voluntário e intérprete. Uma jornalista britânica o apontou como suspeito 10 dias depois. Em 15 de maio de 2007, Robert Murat foi declarado arguido pela polícia judiciária. Sua casa foi revistada.
Computadores e telefones foram apreendidos. 3 amigos de Kate e Gary afirmaram tê-lo visto próximo ao apartamento na noite do desaparecimento. Murat negou. Os amigos mantiveram o depoimento. Em julho de 2007, a Polícia Judiciária trouxe ao Algarve 2 cães farejadores britânicos treinados para detectar vestígios de sangue humano e cadáver. Os cães se chamavam Eddie e Kella. Foram cedidos pelo South Yorkshire Police. Eddie alertou para vestígios de cadáver atrás do sofá do apartamento 5A. Kella identificou traços de sangue humano no mesmo local. Os 2 cães reagiram também ao carro alugado pela família McCann, reservado 25 dias após o desaparecimento de Madeleine. Em 7 de setembro de 2007, Kate McCann foi chamada para interrogatório. Durou 11 horas. No dia seguinte, Gary também foi interrogado. Ao final, os 2 foram declarados arguidos pela Polícia Judiciária Portuguesa. Era uma reviravolta que chocou o Reino Unido. Em 21 de julho de 2008, a Polícia Judiciária arquivou o inquérito. Kate e Gerry McCann foram formalmente inocentados. Robert Murat também. A investigação durou 14 meses e não produziu acusação formal contra ninguém. Gonçalo Amaral foi afastado do caso antes do arquivamento. Em 2011, o governo britânico autorizou a Scotland Yard a conduzir uma revisão independente do caso. A operação recebeu o nome de Grange. Investigadores britânicos identificaram 38 suspeitos em potencial. Um deles era alemão, tinha antecedentes criminais, morava no Algarve em 2007. Na manhã de 4 de maio de 2007, Robert Murat apareceu na Praia da Luz. Ele se apresentou à polícia como tradutor voluntário. Tinha 33 anos e morava a 100 metros do Ocean Club. Murat falava inglês e português fluentemente. Ele tinha passaporte britânico e raízes portuguesas. Jornalistas presentes na cena notaram que ele fazia perguntas demais para alguém que apenas ajudava. Em 14 de maio de 2007, a Polícia Judiciária declarou Robert Murat arguido. Era o primeiro suspeito formal do caso. Sua casa, a Vila Vendal, foi revistada. Nada de conclusivo foi encontrado. Murat afirmou estar em casa na noite de 3 de maio. Sua mãe confirmou o álibi. 3 amigos dos McCanns, incluindo Jane Tanner, disseram ter visto Murat na rua naquela noite. Ele negou. Em julho de 2007, a Polícia Judiciária trouxe ao Algarve 2 cães farejadores britânicos. Eddie era treinado para detectar vestígios de cadáver. Killa para rastrear sangue humano. Eddie alertou dentro do apartamento 5A, atrás do sofá. Killa identificou traços no mesmo ponto. Os cães também alertaram para o carro alugado pelos McCanns, contratado 25 dias após o desaparecimento. O Instituto Nacional de Medicina Legal analisou as amostras. O Laboratório Forense Britânico, FSS, concluiu que o material era insuficiente para uma correspondência definitiva de DNA. A cadeia de custódia das amostras foi questionada. Em 7 de setembro de 2007, Kate McCann foi convocada para interrogatório na delegacia de Portimão. O interrogatório durou 11 horas. No dia seguinte, Gerry foi interrogado por mais de 8 horas. Ao final do interrogatório, Kate e Gerry McCann foram declarados arguidos. A polícia portuguesa os considerava suspeitos de encobrir a morte acidental da filha. Os McCanns negaram qualquer envolvimento e retornaram ao Reino Unido. O inspetor Gonçalo Amaral foi afastado do caso em outubro de 2007, após fazer declarações públicas criticando a cooperação britânica. Em 2008, publicou um livro defendendo sua teoria de que Madeleine havia morrido no apartamento. Em 21 de julho de 2008, a Polícia Judiciária arquivou o inquérito. Kate e Gerry McCann foram formalmente retirados da condição de arguidos. O caso não tinha provas suficientes para a acusação de nenhum suspeito. Com o caso arquivado, os McCanns continuaram financiando buscas privadas por meio do Fundo Madeleine. Em 2011, a Scotland Yard iniciou a Operação Grange. Investigadores britânicos revisaram mais de 40 mil documentos do processo português. Em maio de 2011, o primeiro-ministro britânico David Cameron anunciou uma revisão formal do caso.
A Scotland Yard iniciou a Operação Grange com uma equipe de 37 detetives. A Operação Grange custou mais de 13 milhões de libras aos cofres públicos britânicos. A equipe revisou mais de 40 mil documentos produzidos pela investigação portuguesa. Em 2013, a Scotland Yard identificou 38 novos suspeitos. Nenhum foi indiciado. As buscas no Algarve não produziram resultados concretos. Em junho de 2020, a polícia alemã fez um anúncio público. Christian Bruckner era o novo suspeito formal no desaparecimento de Madeleine McCann. O promotor Hans Christian Wolters declarou que as autoridades tinham evidências concretas contra Bruckner. Wolters disse acreditar que Madeleine estava morta. Christian Bruckner nasceu em 30 de setembro de 1976 em Würzburg, na Alemanha. Tinha 30 anos quando Madeleine desapareceu em maio de 2007. Bruckner viveu no Algarve por períodos intermitentes entre 1995 e 2007. Trabalhava como mecânico, jardineiro e vendedor de drogas. Era conhecido pela polícia portuguesa. O histórico criminal de Bruckner incluía condenações por tráfico de drogas, furtos e abuso sexual de crianças. Em 2019, foi condenado na Alemanha por estuprar uma mulher americana de 72 anos em Praia da Luz, em 2005. Na noite de 3 de maio de 2007, o celular de Bruckner recebeu um sinal de torres próximas à Praia da Luz. A localização o colocava a poucos quilômetros do Ocean Club Resort. Investigadores alemães encontraram registros que ligavam Bruckner ao Ocean Club. Uma testemunha afirmou tê-lo visto próximo ao resort na semana do desaparecimento. Bruckner nunca confirmou nem negou sua presença. Em 2022, Bruckner cumpria uma pena de 7 anos de prisão na Alemanha. A promotoria alemã ainda não tinha evidências suficientes para formalizá-lo. O caso permanecia aberto. Em junho de 2020, a Promotoria Pública de Braunschweig, na Alemanha, faz um anúncio que choca o mundo. O promotor Hans Christian Wolters afirma ter um suspeito formal no desaparecimento de Madeleine McCann. Christian Bruckner, então com 43 anos. Wolters declara publicamente que Bruckner está morto para ele, que Madeleine está morta. A afirmação é direta e sem ressalvas. Mas não há acusação formal. Não há provas suficientes para ir a julgamento pelo caso McCann. Kate e Jerry McCann recebem a notícia em sua casa em Rotley, no Reino Unido. Em nota pública, eles pedem cautela. Dizem que não aceitarão conclusões sem provas concretas. Madeleine, para eles, pode estar viva. Entre 2022 e 2024, Bruckner enfrenta julgamento em Braunschweig por 5 crimes sexuais cometidos no Algarve entre 2000 e 2017. O processo dura quase 2 anos. Em 2024, o tribunal o absolve de todos os crimes de agressão sexual por insuficiência de provas. A absolvição causa reação imediata. Promotores anunciam recurso. A defesa de Bruckner comemora. O caso McCann permanece sem acusação formal. Wolters confirma. A investigação continua ativa. Em setembro de 2025, Christian Bruckner é libertado da prisão. Ele havia cumprido integralmente sua pena de 7 anos por tráfico de drogas. Sem nova condenação, o sistema alemão não pode mantê-lo detido. Ele sai em liberdade. A libertação gera comoção internacional. No Reino Unido, parlamentares exigem explicações. A família McCann emite nota. Autoridades portuguesas, britânicas e alemãs garantem que o monitoramento de Bruckner continua, mas ele está livre. Kate e Jerry McCann dedicaram 18 anos à busca por Madeleine. Eles fundaram o Missing People UK e pressionaram governos. Kate escreveu um livro em 2011. O quarto de Madeleine em Rotley permanece intocado até hoje. O caso Madeleine McCann mudou protocolos em toda a Europa. A Interpol revisou procedimentos para crianças desaparecidas. O Reino Unido ampliou alertas de sequestro. Portugal reformou leis de proteção à infância.
o nome Madeleine virou política pública. Em algum lugar, talvez ainda exista a resposta para a pergunta que atormenta milhões. O que realmente aconteceu com Madeleine McCann naquela noite de maio de 2007? Enquanto seus pais mantêm seu quarto intocado, esperando por um milagre que talvez nunca venha, o mundo é forçado a confrontar uma verdade incômoda. Algumas histórias não têm final. Apenas o eco de uma pergunta sem resposta. Se este documentário te fez pensar, deixa o seu like, comenta o que você acredita ter acontecido e se inscreve no canal para não perder os próximos casos.